E o Zé Paulo de Andrade, esses dias aqui, meu pai fez 10 anos, em 2005 ele faleceu, fez 10 anos agora do falecimento dele. E eu coloquei no Facebook uma foto dele, e falando, o Wander até curtiu, né, Wander? E eu falei, exemplo de caráter, dignidade, que meu pai sempre serviu, ele nunca se serviu. Ao contrário de muitos colegas aí que se serviram do rádio, ele sempre serviu. Ele sempre foi um homem de prestar serviço, de se doar. E, na realidade, o Zé Paulo falou uma verdade. Modéstia à parte, foi ele que tornou a meteorologia com credibilidade no rádio e na televisão. A meteorologia também é uma questão de fé. O que o pessoal aí fala muito, não, porque é científico, 2 mais 2 são 4. Não é, não. Na meteorologia, 2 mais 2 pode dar 5. Olha aí. Sabe por quê? Porque você tem uma enorme variedade de fatores que podem interferir numa previsão do tempo. Sabe qual era o segredo do senhor Narciso? E é um segredo que talvez hoje não seja tão segredo assim, porque não precisa ser tão específico como era. Hoje você tem satélite aí, você entra aqui, pumba, satélite está na aí. hora. Na época não tinha. O senhor Narciso vivia, respirava 24 horas por dia. 24 horas é exagero, mas 18 horas por dia ele convivia com a meteorologia. Ele acordava 4 horas da manhã, aqui no Alto da Serra, em São Roque. Antes também, em São Paulo também, mas quando ele parou com a televisão, que ele pôde morar aqui definitivamente, ele acordava 4 horas da manhã e o ritual dele era fazer o seu alongamento, o seu exercício, até os 86 anos, fazer seu alongamento, seu exercício, ir para a sua sala, ligar o rádio FT101E e a ESO, que ainda está aí comigo, que eu não sei o que eu vou fazer com ele, porque hoje rádio amador não tem, infelizmente. Hoje é o dia do rádio amador. Hoje é o dia do rádio amador? Parabéns aos radioamadores. Então, eu sou radioamador também, mas faz 10 anos, mais ainda, que eu não opero, porque virou uma bagunça. Hoje tem muita gente interferindo, e a internet acabou também com o radioamadorismo. Acabou, diminuiu muito. Então, o que é? Viver 18 horas por dia. Acordava, fazia seu alongamento, ia lá para o seu rádio, estabelecia contato com a Argentina e com o Chile, onde não haviam aeroportos que pudessem ter os seus boletins meteorológicos. Porque na Força Aérea Brasileira, a gente pegava os metares, que são os códigos, a direção do vento, velocidade, nebulosidade, pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, isso tudo vem em códigos, e cada aeroporto tem que gerar o seu. Então, a gente pegava isso no aeroporto, a gente tinha Porto Alegre, tinha E6, que é o aeroporto de Buenos Aires, tinha o Aeroparque, que é de lá também, você tinha o de Montevidéu, que é o Carrasco, você tinha o do Chile, que agora não me lembro o nome do aeroporto lá de Santiago. Então, isso você tinha fixo, você conseguia ter essas informações. Agora, aonde vêm as frentes frias? Que meu pai falava, o pessoal falava assim, caramba, pô, ele fala de Neuquén, fala de Bariloche, até mais conhecida, mas tinha lá Neuquén, tinha outra cidade, que até me falha agora o nome, mas lá no sul, Antofagasta. Então, ia lá atrás, agora, como é que ia com isso? No rádio. Então, ele pegava isso do Chile, da Argentina, e ele plotava a carta sinótica, que você vê no INEMET, a carta sinótica, ele plotava essa carta sinótica com base no quê? Direção dos ventos, velocidade, visibilidade, tipo de nuvem, pressão atmosférica, a diferença de pressões e temperaturas. E tudo isso fazia uma previsão. Fazia a previsão. Agora, isso, 18 horas por isso dia. Vai chover aqui, vai chover ali. Então, ele acompanhava, ele vivia, ele respirava isso. E eu consegui fazer isso com ele, e digo para você que, igual a ele, essa sensibilidade que ele tinha, eu acho que eu não tenho, e nem preciso ter mais hoje, mas preciso ter, sim, alguma sensibilidade para saber que aquilo que muitas vezes está na previsão do tempo e que é dado na televisão não vai acontecer. Às vezes eu falo para a minha mulher, eu falo, pô, isso aí não vai acontecer, pô. Isso aí não vai acontecer. Isso aí está errado. E não quero ser melhor nem do que ninguém, sim, mas o que é isso? É você ter aquilo que eles não têm, por exemplo, hoje, com pessoas que trabalham profissionalmente com isso. Eles trabalham 6 horas, aí sai um previsor, depois de 6 horas entra outro. Ele não conversa com o outro. Muito difícil falar para o camarada, ó, essa ele está ali para apresentar. Está ali, não, está ali só para pegar aquilo lá. Então, o que tem? Você tem que ter continuidade, você tem que ter dedicação, você tem que ter análise crítica sobre o que você está vendo. Então, tudo isso é uma questão de dedicação.
E meu pai foi dedicado em tudo que fez na vida. Criou o Plantão Esportivo Permanente, criou a Olimpíada Sonora, que era um programa que falava de todos os esportes, criou a Hora da Verdade da Jovem Pan, foi ele que criou, não sei se está no ar até hoje, deve estar. Não está mais. Não está mais? Então, todos esses programas foram criados, e muitos outros foram criados por ele. E, graças a Deus, modéstia à parte, a gente tem um orgulho muito grande disso, e eu procurei seguir seus passos. E ele, inigualável, não vou ser igual jamais, mas a gente procura fazer um pouco daquilo. E o tempo, para a gente fechar aqui, que já está, o tempo faz parte da vida das pessoas, né? O tempo tem uma importância muito grande na vida das pessoas. Só para acrescentar, o dia a dia das pessoas está ligado à meteorologia, está ligado ao tempo. Vai chover? A primeira previsão do tempo para as pessoas da cidade foi feita pelo senhor Narciso Vernizzi. Dona de casa saía. Tem histórias até curiosas. Uma menina ligava toda sexta-feira para o meu pai na Jovem Pan, e meu pai atendia todos os ouvintes. Nunca deixou de atender ninguém. Hoje você liga para certos comunicadores, eles não atendem você. Não atende. Ele atendia. Lá na sua sala, na Avenida Miruna, 713, ele atendia. Ou na sua casa. A pessoa só não dava o telefone dele, porque senão virava um enxame, mas ligavam na Jovem Pan. Quem descobria o telefone dele? Quero falar com o senhor Narciso. Dá o telefone. Ele ligava para a pessoa e dava. E tinha uma menina que ligava para ele e falava assim, senhor Narciso, por favor, fala que vai chover no Guarujá. Aliás, era ao contrário. Fala que vai fazer tempo bom, não fala que vai chover. O que ela queria? Que os pais descessem para o Guarujá para ela ficar em casa com o namorado. Beleza! E meu pai dava risada, falava para ela, mas como, minha filha? Você quer que eu... Por que você não vai com eles? Aí ela falou, então tá bom, senhor Narciso, vai com eles, convence os seus pais a levarem o namorado junto. Olha Mas o que faz maravilha. o tempo, né? Não, e o rádio, né? Isso é do rádio. Tempo. Então, quando o locutor esportivo fala, confira o tempo e o placar. Se pode lembrar do Narciso Vernizzi, porque ele durante muito tempo ele deu o placar e durante muito tempo falou da previsão. Lembrou bem. Tempo e placar. Celso, muito obrigado. Você tem que colocar num livro essas histórias do seu pai e as suas histórias. Pelo menos se não for um livro, num site hoje. Foi chamado Homem do Tempo. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu começo a escrever às vezes e eu me enveredo pela emoção. Então aí eu não consigo mais fazer. Eu chego até a chorar, pô. Entendeu? Então eu começo a escrever. Eu preciso arrumar alguém, Wander, que me ajude. Aí eu vá falando como eu estou falando aqui. E vai anotando. Vai fazendo. Vai junto, fazendo junto. Meu pai começou a escrever alguma coisa também, eu peguei outro dia, aí eu vi lá que ele chegou num momento, ele parou de escrever. Ele parou. Então, preciso alguém... Teve um camarada de Sorocaba, eu não me recordo o nome dele, eu sei que acho que o sobrenome dele é Rosa, viu? Esse camarada fez lá, ele trabalha no Cruzeiro do Sul, em Sorocaba, ele fez o livro do Salomão Palovski. Ah, é? Eu cheguei a procurá-lo, mas ele estava doente e tal, eu queria que ele fizesse comigo. Agora não sei, eu preciso procurar, porque eu sozinho não vou conseguir. E agora, Narciso Vernizzi. O homem do tempo. O tempo é bom, embora com nebulosidade e névoa úmida, 93% da umidade relativa do ar na capital paulista. Um bom fim de semana, com sol.